subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio, para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos a sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugias da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se inquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, nós te rogamos que não nos pereçamos por causa dessa alma deste homem, e que nos ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Glória a Deus. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Essa passagem de Jonas, eu vou fazer um breve insight. A passagem de Jonas, ela fala muitas coisas, principalmente sobre a desobediência a Deus e como desobedecer a Deus não tem como fugir, porque Deus está em toda parte. Amém. E por mais que se tente fugir, é impossível. É verdade. E a parte que me toca a essa noite é falar sobre o caminho que Jonas toma. E o caminho por onde ele toma, por onde ele passa, as pessoas da qual ele se encontram e que aceitam ele também são tomadas de prejuízo.
por estar com um desobediente a Deus. Yes. Então nos colocamos nós mesmos nessa situação. Yes. O capitão do navio ele não sabia quem era Jonas, não sabia de onde tinha vindo. Ele simplesmente pagou a passagem e ali ele entrou. E se foi num cantinho lá e dormiu e estava tudo certo. Então veio uma grande tempestade e eles não sabiam por que veio a tempestade. Então isso se passa também nas nossas vidas. Às vezes a gente aceita um Jonas que não sabemos de onde vem, por que veio, e a gente não sabe o que está acontecendo na nossa vida, e as coisas começam a dar errado. O emprego que começa a dar errado, as finanças que começam a dar errado, o casamento que começa a ir para trás, o ministério também que começa a ir para trás, porque você às vezes quer aceitar um Jonas no ministério, né? Que às vezes pagou a passagem com um dízimo ou com uma carinha, uma palavra bonita. Então isso nos coloca a pensar de quem a gente aceita em nossas vidas. E que às vezes nós mesmos somos os Jonas na vida de outras pessoas, por não estarmos no mesmo propósito da qual a gente se encontra. Às vezes das nossas empresas vem o Jonas e fica amoitadinho no canto. E a gente pode ver até mesmo aqui na passagem que o Jonas ele não vai embora sozinho. A gente tem que ter a decisão de tirar o Jonas da nossa vida. Então, e quando se tira o Jonas, às vezes tarde demais, porque assim como no navio também, tudo que tinha no navio as pessoas jogavam fora. Às vezes a gente começa a tentar entupir o buraco, não, mas vamos resolver, não fica aí, vamos aguentar um pouquinho mais. E a hora que você pensa que não, você já perdeu muita coisa, perdeu a vida, perdeu a saúde, perdeu a paz, e não há mais como recuperar. Então, nos colocamos hoje a pensar como está a nossa vida. Amém. E quem é o Jonas, né? Às vezes pode ser um namorado, uma namorada, um marido, né? Até mesmo um vizinho que está ali, um amigo, né? Até mesmo algo que a gente adquire para a nossa vida, né? Um carro velho, digamos, né? Mas gostaria que todos colocassem a pensar no que poderia ser o Jonas para atrapalhar a nossa vida. Até falo essa passagem porque eu já fui o Jonas em vida de outras pessoas e já tive Jonas também na minha vida. E então, essa passagem, quando eu vi ela, eu vi que declarava muito a minha vida. Até a Nélia conhece um pouquinho da minha vida e sabe que já passou na minha vida. E ia tudo bem até que chegou Jonas. E a partir daquele momento, tudo virou de perna para o ar, até que se descobrisse qual era Jonas. Mas mesmo assim, foi difícil para tirar Jonas da vida. E claro que assim como Jonas fugiu do destino dele, que era ir para Nínive para pregar, mas quando ele entrou naquele barco também, Deus usou ele da mesma maneira, assim como o propósito de Deus continuava, mesmo com a direção oposta, assim como aconteceu com José também, quando foi jogado no poço, para se tornar governador. Deus usa as pessoas na onde ele está, na posição que está, para poder fazer novas condições. Jonas, até quando se vê a palavra que ao início as pessoas, cada marinheiro clamava seu Deus, ao final todos clamavam ao Senhor, né? Ao Deus de Jonas, né? Então, assim como Jonas entrou naquele barco e fez com que pessoas perdessem coisas, mas também fez com que ganhasse também, né, a presença de Deus. Aquelas pessoas também se converteram. Glória a Deus! Então, dessa maneira, nós, assim, mesmo a gente estando na direção errada, Deus nos usa. Amém. Assim como eu estou aqui hoje também,
aprendendo sobre a palavra, estou aqui falando com vocês. Talvez se eu não tivesse tido Jonas atrás no meu barco, eu não estaria aqui hoje. Então é o que eu tinha para dizer a todos hoje. E agradeço muito pela oportunidade.